E aí pessoal, agora o negócio ficou sério, hein? Pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre proteínas. É um assunto bem legal, bem bacana, né? É um assunto que está na boca de todo mundo, só que ainda existe muita dúvida, tá? Só que antes de tudo isso aí eu quero primeiro agradecer, tá? De coração, de verdade mesmo, a cada um que compartilhou, que curtiu o nosso vídeo, né? Curtiu nossa página, tá? Isso é um reconhecimento para nós. O que estimula a gente a continuar fazendo mais vídeos, tá? Valeu mesmo de coração, a gente agradece aí, tá? Pessoal, agora vamos falar sobre o assunto. O que são as proteínas e para que elas servem? Proteínas são nutrientes, tá? Responsáveis na formação de vários tecidos, como por exemplo pele, unha, raiz capilar, cabelo, enfim, tá? Só que principalmente na questão da reconstrução de fibra muscular, tá? Que é isso que nos interessa. Só que ela também ajuda na questão que é muito legal também, a questão da eliminação de gordura corporal, tá? Por isso que você veja a tamanha importância dessa substância. Vou explicar um pouquinho como que funciona cada um deles, tá? Ganho de massa muscular se faz por quê? Porque quando você tem uma atividade muscular na academia, né? Vai lá puxar ferro, existe rompimento de fibras musculares. Tá? E para reparação dessas fibras musculares, o teu corpo requer o quê? Uma quantidade de proteínas. É ela que vai ajudar a reconstruir a tua massa muscular. Simplesmente ela. Tá? Então tem que ter a proteína obrigatoriamente. É o nosso combustível para que tenha uma evolução. Senão não cresce, não adianta, pessoal. Agora a questão da eliminação de gordura. Por que ela ajuda na eliminação de gordura corporal? Porque existe um gasto calórico, nosso corpo ele consome muito mais energia no momento da absorção da proteína, tá? Então existe realmente um gasto calórico muito maior. Segundo fator, lembrando, nosso músculo ele também consome muito mais energia do que a gordura corporal, porque a gordura corporal é conhecida como peso morto, tá? Ela não consome tanta energia assim. Nossa musculatura já não. Ela precisa de muita energia para que se mantenha ela intacta. Tá? Então é inversamente proporcional, como a gente sempre fala. Quanto mais massa muscular você tem, menos gordura você tem. Tá? Então, eis a importância dessa substância. Agora vamos falar mais especificamente sobre cada proteína. Tá? Proteína, lembrando, claro, que ela é retirada, ela é extraída de alimentos. Tá? Existe a proteína vegetal e a proteína animal. O que nos interessa, claro, o que é extraído realmente na suplementação é da proteína animal, então a gente vai falar sobre esse assunto, tá? A proteína ela é extraída tanto da carne vermelha, carne branca, ovos, do leite, da soja, tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada um, para que vocês possam entender, tá? Pessoal, vamos falar do mais conhecido, mais falado, a proteína do soro do leite, o famoso whey protein, tá? Existem variações dela. A whey protein hidrolisada, a isolada e a concentrada. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um. Todas elas são proteínas de absorção rápida, tá? Contém um valor biológico alto. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no vídeo, um pouquinho mais à frente, tá? Mas todas elas têm um valor biológico alto e tem a questão da absorção rápida. Essa é a eficiência dela, tá? Absorção rápida. A whey protein concentrada, ela passa por um processo de filtração, tá? Uma separação, só que ela não chega a ser pura. Por quê? Nesse processo de separação, ainda existem alguns resíduos de gordura e de carboidrato, tá? Então, por isso ela não é considerada uma proteína pura, mas é de excelente qualidade, tá? A proteína isolada, ela já é diferente. Por quê? Até o próprio nome dela já se refere a um isolamento. Tá? O que isso quer dizer? No processo de separação existe o real isolamento da proteína. Tá? Então é feita a separação 100% dela, de todo tipo de gordura, carboidrato, lactose, que é o açúcar do leite. Tá? Então existe realmente essa separação, por isso que ela consegue ter uma qualidade muito maior. Tá? A concentração de proteína dela é muito maior por dose. Carboidrato zero, lactose zero, enfim, tá? A terceira é a whey protein hidrolisada,
que passa por um processo também de filtração, através de uma hidrólise, em que as proteínas elas são quebradas em pequenas partículas menores. Por isso, ela consegue ter uma absorção muito mais rápida que a concentrada e a isolada. Tá? Agora, se referindo às proteínas de absorção gradual, ainda tem uma que também é extraída do soro do leite, que é a caseína. Tá? Uma proteína também com um valor biológico alto. Tá? Só que ela é diferente pela questão da absorção dela. Ela é gradual. Ela libera gradualmente para você, aos poucos. Tá? Muito legal, muito bacana, mas para certos momentos. Quais? Para que você utilize ela em momentos que você vá ficar um período muito longo sem se alimentar, tá? Acima de 3, 4 horas sem uma alimentação, tá? Ou à noite, que é um momento bem legal para você estar ingerindo ela. Por quê? Para que você favoreça um estado anabólico, sempre anabólico, nunca catabólico, pessoal. Porque se você passar de 3, 4 horas sem uma ingestão de proteína, você entra em estado catabólico, que é a degradação da tua massa muscular, tá? Então assim, a caseína, ela consegue liberar para você em até 7 horas, tá? Uma quantidade de proteínas. A próxima que a gente quer falar para vocês também de liberação gradual é a albumina, a famosa albumina. Essa já é extraída da clara do ovo, tá? Também muito conhecida, né? Só que ela tem uma absorção, uma liberação no teu corpo um pouco, num tempo menor. Ela não é como a caseína, que consegue liberar para você em até 7 horas. Ela libera para você em até 4 horas aproximadamente, 3, 4 horas, tá? Claro, também lembrando que ela tem uma diferença na questão do sabor, né? A caseína ela consegue ter um sabor um pouco melhor, a albumina já não. Mas é uma excelente proteína também, tá? Outra proteína que também o pessoal não conhece muito, não utiliza muito, porque ela tem um sabor meio difícil de tomar, né? Que é a proteína da soja, tá? A proteína da soja ela também tem a sua qualidade, tá? Apesar de ter um valor biológico o mais baixo de todas as proteínas, o menor valor biológico é a proteína da soja, tá? Mas também tem as suas qualidades. Ela também é rica em BCAAs, ela também é rica em glutamina, tá? Em arginina. Então é uma excelente proteína também, tá? E a última que eu quero falar para vocês também é a proteína da carne vermelha, que ela é uma novidade, né, no mercado, a famosa carnívoro, você já deve ter ouvido falar, tá? Também uma excelente proteína, tá, pessoal? Ela consegue ter uma qualidade bacana, por quê? Porque ela te concentra além da quantidade de proteína, se fala muito claro, baseado em estudos, a gente tem a concentração dela, ela consegue concentrar 300% a mais de proteína do que na carne que você consome da alimentação. Quer dizer, é muito mais concentrada, né? Com menos, só que aí que tá. Por que ela é legal? Porque ela não tem colesterol, ela não tem gordura, tá? Ela não tem açúcar. Então é uma proteína excelente. Além, claro, também não posso esquecer de falar que ela é rica em BCAAs, creatina, que é um fator legal, ela já vem acompanhada de creatina e também de glutamina. Então, eis uma proteína de excelente qualidade para você estar também utilizando um pós-treino, tá? Essas são as proteínas que tem no mercado e é legal você estar tomando conhecimento, tá? Então, pessoal, uma coisa que eu quero deixar bem clara para vocês também, fazer algumas observações que eu acho interessantíssimo vocês também tomarem conhecimento, tá? Vamos lá. Como eu tinha falado anteriormente, eu ia falar um pouco mais à frente do vídeo, sobre o valor biológico, tá? É um fator importantíssimo. O valor biológico de cada proteína, ela é importante porque ela se refere à quantidade de proteína que teu corpo consegue absorver de um suplemento de proteína X, tá? Então existem variações. Eu vou até fazer uma ordem decrescente para que vocês possam entender, tá? Então, aquela que consegue ser melhor utilizada no nosso organismo seria a proteína hidrolisada. Logo após vem a isolada, a concentrada, depois vem a albumina, tá? Vem a caseína e depois vem a proteína da soja, tá?
Então assim, lembre disso porque é importantíssimo. Quer dizer, o aproveitamento daquela proteína que você vai ingerir é muito melhor no teu corpo referente ao valor biológico, tá? Segundo ponto que eu acho interessante também falar, eu acho que é interessante, né, importantíssimo, tá? É a questão da quantidade de proteína por porção, que muita gente não sabe, né? Não tem esse conhecimento. Mas na hora de você comprar uma proteína, é esse que é o grande diferencial de cada uma delas, tá? É o que faz a diferença até no próprio valor dela, tá? E eu quero que vocês saibam. Pessoal, faça um cálculo bem facinho, é bem fácil, o jogo rápido. Quando vocês pegarem o rótulo dela, o valor, a tabela nutricional dela, olhem atrás lá e vocês vejam que ela tem uma quantidade que diz referente à proteína. Vamos supor um exemplo, ela diz 25 gramas, mas eis a questão, é 25 gramas de proteína, sim, só que para quanto de porção? Olhem a quantidade de porção, tá? Digamos que você tem uma proteína que forneça 25 gramas, tá? E uma porção de 32 gramas. Faça um cálculo, tá? Vamos fazer um cálculo rapidinho para vocês poderem entender. Dividam essa proteína, tá? 25 gramas, dividido por uma porção de 32, como eu falei, tá? Uma porção de 32 gramas tem 25 gramas de proteína. Isso significa que você tem uma proteína de 78%. Tá? 78% daquela porção corresponde à proteína. Tá? Aí vai as variações, vocês fazem um cálculo, é bem rapidinho, um jogo rápido, só que você consegue ter uma avaliação daquela proteína, se ela é melhor que a outra ou se ela é um pouco menos concentrada. Tá? Agora, outro ponto importante que eu quero falar também é sobre a questão da ordem dos ingredientes de cada proteína. Tá? Lembrem que existe também obrigatoriamente, tá? Cada fabricante é obrigado a colocar isso no rótulo, a ordem dos ingredientes. E isso é importante também. Muita gente não dá a mínima importância, né? Mas tem sua importância sim, tá? Por quê, pessoal? Aquela ordem que tem de cada ingrediente, ela se refere à concentração de maior para o menor, tá? Vamos supor um exemplo. Se você pega uma proteína que é uma combinação de concentrada e isolada, né, você vai olhar na ordem dos ingredientes, você vai realmente constatar que a primeira proteína que tem lá é a proteína concentrada. Logo após vem a isolada, logo após vem uma albumina, enfim. Tá? Só que isso significa o quê? A quantidade de maior concentração para menor concentração. Beleza? Outra coisa que é legal o pessoal saber é a questão da quantidade de proteína que você deve ingerir para cada quilo. Lembre, pessoal, claro, não existe comprovadamente um valor exato, mas alguns estudos relatam que deve ser consumido para quem quer um ganho de massa muscular, tá? Deve se consumir em torno de 2 gramas para cada quilo, é um valor aproximado. Tá? Tem gente que consome muito mais, fisiculturista acaba consumindo 3, 4 gramas para cada quilo. Tá? Vamos dar um exemplo para que fique mais fácil de você entender. Se você tem 60 quilos, tá? Então 2 gramas de proteína para cada quilo, você tem que necessariamente consumir 120 gramas de proteína diária. Tá? Então se atenha a esse valor para que você tenha um resultado legal, tá? E um retorno bem bacana. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que é uma coisa simples, básica, mas muita gente também erra, é quanto ao uso da proteína também. Pessoal, quando for utilizar a proteína, não esqueçam, pós-treino, principalmente, use a whey juntamente com carboidrato. Por quê? Quando você deixa de utilizar a proteína com carboidrato, você perde a tua proteína, quer dizer, você joga dinheiro fora. Por quê? O teu corpo ele está em um estado catabólico, tá? Necessitando de uma reposição rápida de energia, tá? Para que ele consiga fazer o processo de reparação muscular e todo aquele processo de reconstrução. Tá? Só que se você toma a tua proteína sem uma quantidade de carboidrato, o que acontece? O teu corpo automaticamente ele converte a tua proteína que você ingeriu em energia. Pronto, você perdeu a tua proteína. Tá? Então legal, uma observação simples, mas não deixa de ser importante. Quando for tomar tua whey pós-treino, lembre, coloque uma quantidade pequena de carboidrato, tá, pessoal? Maltodextrina ou maltodextrose,
tá? Não esqueça, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, de verdade, tá? É um vídeo que eu espero que esclareça muitas dúvidas. Se tiver ainda alguma dúvida, se alguém não conseguiu assimilar algum assunto que eu falei aqui, tá? Alguma observação que eu fiz, mande pra gente. A gente vai estar postando para vocês, claro, um outro vídeo explicando ou respondendo via texto mesmo, beleza? Pessoal, obrigado de coração. Curtam aí a página da gente, curtam o nosso vídeo e compartilhem, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus.